Olá, boa tarde. Está no ar o TV Participação, que traz para você cultura, informação, cidadania e muito mais. No programa de hoje a gente vai falar sobre a Defesa Civil, a gente vai falar também sobre um programa de tabagismo da Prefeitura de Petrópolis e sobre o projeto Ciranda das Artes. O programa vai ser super legal, bem dinâmico, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Não saia daí, que daqui a 30 segundos eu tô de volta. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa Crack é Possível Vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. E o TV Participação desta sexta-feira começa falando a respeito de ações da Defesa Civil. Aqui do meu lado está o Ricardo Branco, que é diretor técnico da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigado, a gente que agradece aqui o convite para participar do programa. Vamos começar falando a respeito da interdição de uma loja aqui no centro da cidade, né? Uma loja de departamento, uma loja grande. Caiu um pedaço dentro desse reboco da loja, causou uma série de transtornos. Por que vocês resolveram interditar essa loja? Como é que é feito esse tipo de ação na Defesa Civil? Claro, Flávio, assim, mais importante, assim, não é uma ação arbitrária. Não foi da noite para o dia que a Defesa Civil resolveu fechar a loja. Existe todo um processo feito, iniciou através da Coordenadoria de Fiscalização, que está notificando a diversas lojas, diversas edificações que existem na Rua do Imperador, 16 de março, está iniciando pelo centro esse trabalho, mas notificou a apresentar um laudo feito por um responsável técnico, um engenheiro arquiteto, a fazer uma verificação da marquise e da fachada. Então, assim, como foi contratado um responsável técnico por eles, esse laudo falou que tinha risco de cair partes ali da marquise, da fachada, parte de rebocos, e foi encaminhado para fiscalização. Toda notificação, todo laudo que chega na fiscalização e informa que tem risco, eles encaminham para a Defesa Civil. O órgão que cuida de risco na Prefeitura é a Defesa Civil. Então nós notificamos esse estabelecimento com um prazo razoável para poder tomar medidas que fossem de proteger. Colocar ali um certo tipo de aparato ali que pudesse, na queda de reboco, segurar essas partes que cairiam. Essas lonas azuis, né, de proteção de obra, para que não fique caindo poeira, pequenos detritos, esse tipo de coisa, né? Aquela lona, ou então um aparato mesmo, um andame junto com madeirite, ou seja, o técnico que a empresa contrata, ele vai verificar, de acordo com o local, o que vai ser melhor para aquela situação ali. Então nós fizemos essa notificação para que fosse feito esse tipo de proteção e para que fosse iniciada a obra, e foi descumprida por esse estabelecimento. Nós informamos esse estabelecimento que, como foi descumprido, nós iríamos providenciar o isolamento do local. E o isolamento local impediria até que os funcionários da loja passassem. Então houve a necessidade desse trabalho conjunto da Defesa Civil, junto com a Coordenadoria de Fiscalização, junto com a Guarda Municipal. Houve primeiro o isolamento local para evitar que alguém fosse atingido, e o estabelecimento foi fechado pela Coordenadoria de Fiscalização até que fossem tomadas providências de iniciar as obras do local e um laudo técnico afirmando que já não tinha mais risco para as pessoas. Esse tipo de ação não é a primeira vez aqui na cidade. Inclusive no centro da cidade tem um outro ponto, um outro prédio, que tinha um ponto de ônibus no local. Inclusive esse ponto está desativado até o momento. Uma moça se feriu porque caiu um pedaço do reboco. Como é que a Defesa Civil está trabalhando para evitar que tipo de acidentes como esse aconteçam na nossa cidade? Exatamente. Flávia, assim, a gente tem que trabalhar de forma preventiva. A ideia nossa, junto com a Coordenadoria de Fiscalização, porque a gente sempre trabalha em parceria, vai nas construções, principalmente essas construções que já têm um certo tempo de existência, notifica elas a contratar um responsável técnico que vai fazer uma avaliação da fachada, que vai fazer uma avaliação da marquise. Identificou que essa fachada, que essa marquise tem problema, o proprietário tem que ler aquele laudo ali e saber que ele vai ter que fazer uma obra ali. Ele pega uma autorização para poder fazer aquela obra, ou uma proteção daquela obra, como é o caso ali da Rua do Imperador, para evitar que pessoas... É um trânsito muito grande de pessoas, então acontece essa proteção até para evitar qualquer pessoa que está passando.
Protegeu, em seguida pega a autorização para fazer a obra, sempre com um responsável técnico. Tem que ter na obra um engenheiro, um arquiteto acompanhando. Não pode ser somente um pedreiro. Ô Ricardo, mas aí o pessoal de casa fala assim, mas o responsável técnico é caro, eu não tenho dinheiro para bancar. Como é que a pessoa faz? Olha, não é caro, acaba sendo mais barato. Lembre-se o seguinte, Flávia, a pessoa, o síndico, ou seja, o dono do estabelecimento, o dono do prédio, ele é o responsável por aquilo. Se ele não faz uma manutenção preventiva, aquilo acerta alguém, ele tem um sério problema com ali, ele vai responder por aquele ato ali. Então, vale a pena você contratar... Ele pode, inclusive, ser acionado judicialmente? Perfeitamente, dependendo se atingir a pessoa, se a pessoa até vier a óbito também, ele é o responsável. Se ele está negligenciando aquela construção ali, ele pode ser responsabilizado. Então, sai mais barato para o condomínio. O melhor de tudo, Flávia, é que evite a notificação. Olha, já tem um certo tempo que eu não fiz nenhuma verificação da fachada. Contrata uma empresa, pede para avaliar como é que ficou a fachada, pede para verificar a condição dela. Ações preventivas são muito mais baratas do que ação corretiva. Se de tempo em tempo ele fizer trocar a pintura, ver que começou a dar infiltração, já faz um tratamento ali para poder acabar aquela infiltração, é muito mais barato que deixar acontecer o problema. Então é aquela questão, sabe? Às vezes o que você pensa que é barato, mas pode estar sendo muito caro e pode estar até custando uma vida. Por isso a gente incentiva esse tipo de ação e agora a Prefeitura de Petrópolis, através da Defesa Civil e da Coordenadoria de Fiscalização, está atuando severamente. E como é que está funcionando esse serviço de fiscalização por vocês? Exatamente. Assim, tudo que envolve risco é a Defesa Civil. A Coordenadoria de Fiscalização, que fica ali na rua 16 de março, ela passou notificando os condomínios a apresentarem laudos técnicos. Todo mundo é notificado. Então eles não têm depois falar assim, aconteceu um acidente, mas eu não sabia. Exatamente, não sabia. Eles estão fazendo essa notificação em todos os prédios, estão E por que vocês tomaram essa decisão de fazer essa notificação geral ao longo aqui do centro da cidade, na rua principal da cidade, coração da cidade? Quantas pessoas passam por ali diariamente? Poxa, muitas pessoas, né? Assim, não é uma ação de hoje, Flávia. A gente já tem ocorrido, tem um histórico de já ter acontecido isso, de pessoas que já ligavam, a gente fazia ações pontuais. Vira e mexe, a gente ia ali na Rua do Imperador, na Rua Paulo Barbosa, fazia uma notificação, Rua Tereza, olha, Washington Luiz. Já imaginou se cai um negócio desse num turista? Olha o rolo. Exatamente. Mas assim, não só no turista, mas como no cidadão petropolitano mas eu acho que está passando. Do turista ainda consegue ser pior, porque vai que... porque acidentes acontecem, gente, infelizmente. Viver é correr riscos, né? Mas vai que cai num turista e isso vai para a mídia de uma forma negativa. Para a gente reverter a situação ao nosso favor, tem que correr muita água debaixo da ponte. E são casos críticos. Isso assim, Flávia, ganhou uma atenção muito mais importante depois que houve o desabamento daquele prédio lá no Rio de Janeiro, onde ficou provado que foram feitas alterações estruturais no prédio, sem um responsável técnico, enfim, aconteceu aquele acidente. Então a gente tem essa preocupação. Acabamos com aquelas ações pontuais de a pessoa ligava para a Defesa Civil fazendo um comunicado, a gente ia lá notificava, e a Coordenadoria de Fiscalização, que é o órgão de fiscalização do município, integra ali toda a fiscalização de obras, quanto a fiscalização de posturas, está indo nos condomínios, está indo nas lojas, prédios, todas as edificações, e a ideia é estender para Petrópolis inteiro, para fazer essa notificação. Identificou que tem risco, encaminha para a Defesa Civil e a gente notifica. Uma coisa importante, Flávia, a multa da Defesa Civil é cara. Isso é bom. A multa da Defesa Civil... Mexeu com o bolso, todo mundo fica esperto. A multa da Defesa Civil é aquela que é para a pessoa não querer ganhar multa. A gente coloca uma multa muito cara, a Defesa Civil, a Secretaria foi criada no ano passado, foi dado o poder de polícia administrativa para a Defesa Civil, que foi muito importante. Antes a gente pediu, olha, por favor, não faça isso. Agora a gente notifica. Coloca um prazo, diz o que tem que fazer e coloca lá o valor da multa. A nossa multa inicial hoje é de cerca de R$20 mil. Nossa Senhora Aparecida, R$20 mil? R$20 mil. E cada vez que vai descumprindo, vai dobrando essa multa. E essa multa depois, esse valor que a pessoa vai pagar, isso é revertido em quê? Para dentro da Defesa Civil mesmo? Para os fundos de proteção e defesa civil, para utilizar em ações de prevenção e resposta de desastres. Mas o objetivo, Flávio, não é a multa, sabe? O nosso objetivo de botar uma multa muito cara é minimizar o risco. Não adianta pra gente a pessoa pagar a multa e não fazer aquela ação protetiva. Com certeza. Então a multa é apenas igual a lei seca, quando tem a pessoa que é flagrada dirigindo alcoolizada, uma multa muito cara é a mesma coisa. Multa da Defesa Civil é uma multa elevada, uma multa pesada, que não é pra pessoa pagar, mas é uma multa para poder servir de corretivo. Ô Ricardo, e o que donos de estabelecimentos eles devem fazer para evitar que a sua loja, que o seu restaurante, que o seu comércio venha a ser interditado? Primeira coisa, assim, independente de chegar uma notificação, estou falando agora
assim, começou no centro essa ação. Claro que vai se estender até para os distritos, mas se você tem um estabelecimento, não precisa ser um comercial, pode ser residencial. Se você tem um prédio com uma fachada, com uma marquise para o logradouro, para a rua, já contrata já um técnico, pega alguns orçamentos. Olha, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, mas ele tem que estar regulamentado pelo CREA, que é o Conselho de Engenharia, ou pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura. Esse profissional, ele vai ser responsável, ele vai fazer uma vistoria, vai identificar, olha, aqui eu preciso melhorar esse ponto, eu preciso melhorar aquele ponto, esse outro ponto aqui tá bom, vai te dar um laudo dizendo, precisa fazer isso, aquilo, qual é esse prazo que tem que ser feito e uma estimativa de custo. Até para o condomínio ter tempo hábil de chamar todos os condôminos, verificar o rateio desse custo dessa obra que vai ser feito. Então, não esperem ser notificados. Já se antecipem, já contratem já um engenheiro arquiteto ou uma empresa especializada e já comecem já a proteger, porque é o patrimônio das pessoas. As pessoas esquecem, mas tem um problema desse, é interditado, uma loja que é interditada dessa, ou então um estabelecimento residencial pode ser interditado também. Então, a ideia da Defesa Civil estamos fiscalizando. Estamos indo atrás de onde está o problema. As equipes passam, identificam, notificam também, mas antes de notificar, a ideia é que as pessoas já tenham essa sensibilidade de tomar medida. E esse mês também a Defesa Civil notificou um morador de Cascatinha que tinha colocado uma bandeira próxima à fiação elétrica. Como é que você orienta as pessoas agora nessa época de Copa do Mundo, né? Há 2 semanas do início do Mundial. O que vocês podem falar para as pessoas se divertirem, mas sempre com segurança? Pois é, Flávia, assim, uma coisa nova pra gente também, sabe? Talvez é a primeira Copa do Mundo em que a Defesa Civil é uma secretaria com poder de polícia administrativa, então a gente está trabalhando com muito cuidado com isso também. Nesse caso específico, nós fomos informados pela Ampla, que é a concessionária de energia elétrica, para poder verificar uma bandeira grande, era uma bandeira relativamente grande, por cima da alta tensão. Nossa. Era uma bandeira de pano com uma haste metálica. Imagina aquilo chovendo, encostando na alta tensão, poderia derrubar aquele fio na rua. Faíscas, né? Mas poderia derrubar o fio na rua e ele causar danos, causar até vítimas. Então nós procuramos esse local, conversamos com o morador, orientamos que não é permitido fazer isso. Primeiro que o Código de Postura do município não permite que se coloque nenhum artefato, instrumento para fora da sua edificação. Tem que ser sempre para dentro. E segundo, que, poxa, tem um risco, estava claro ali, sabe? Estava muito próximo da alta tensão. Então orientamos ele verbalmente. Foi uma conversa do tipo, olha, por favor, o senhor pode retirar? Ele prontamente, ele informou que não sabia, que não podia fazer isso e tirou. E informamos que se nós voltássemos lá e tivesse colocado novamente a bandeira, aí sim seria uma autuação cara, igual eu falei ainda há pouco para você. E depois disso a gente já passou em alguns outros locais e orientamos as pessoas também verbalmente, mas sempre nesse sentido, olha, o primeiro momento é uma orientação verbal. Se houver necessidade, vai acontecer uma autuação. Porque a gente sabe que o brasileiro ele quer torcer pela seleção, quer que a seleção ganhe, mas a gente sempre tem que pensar se aquilo que a gente está fazendo está colocando outras pessoas em risco. Pode ser nosso parente, pode não ser nosso parente, mas, poxa, será que isso que eu estou fazendo eu estou colocando alguém em risco? Então, bandeirinha, essas fitas prateadas próximo de fiação elétrica não tem como. Muito obrigada por esse tipo de informação. Você quer colocar mais alguma coisa, colocar lá o centro de operações, né, para o pessoal de casa, o telefone de vocês, para as pessoas que tiverem dúvida em relação à visita técnica, a Defesa Civil vai até a casa dessas pessoas, faz vistorias, né? Sim. Orienta o pessoal de casa, o que vocês estão aí dispostos a fazer em prol da nossa população? Olha, assim, a gente agradece muito o espaço, mas é importante dizer, o momento de pedir vistoria é agora. Tem que aproveitar que não está chovendo, aliás, não está chovendo muito, porque até ontem estava chovendo, mas agora, aquela hora em que a pessoa identificou, tem uma trinca no quintal da casa dela, é o momento dela chamar o técnico da Defesa Civil. É ligar 199, a ligação é gratuita, a vistoria é gratuita, o relatório é gratuito. A Prefeitura de Petrópolis coloca técnicos de qualidade, engenheiros e geólogos, com uma experiência muito grande para poder ir de graça na casa das pessoas e orientar, olha, aqui você tem que colocar uma calha de chuva em volta da sua casa, essa calha de chuva você tem que captar água, tem que colocar direcionada a água direitinho, faz essa proteção aqui de onde apareceu essa trinca, porque se a pessoa não fizer agora, Flávia, quando chegar em dezembro ou janeiro, que já está chovendo muito, ela não vai ter esse tempo hábil de fazer essa medida. Então, o custo que ela tem para fazer dessa medida protetiva é muito inferior a uma medida corretiva. Depois que aquele barranco está lá, a trinca foi aumentando, cedeu, caiu o barranco, é muito mais caro proteger aquilo do que só colocar uma calha de chuva em volta da casa. Então, por favor, liguem para a Defesa Civil nesse momento. A gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Feriado, jogo da Copa, precisou? 199, pode ser de orelhão, pode ser de telefone celular ou até de telefone de casa.
passe seus dados todos, o endereço, ponto de referência. A Defesa Civil mandar um técnico lá, um engenheiro ou arquiteto, um engenheiro ou um geólogo, para poder fazer a vistoria e dar toda a orientação que a pessoa precisar. Lembrando, pessoal de casa, que esse telefone 199 é um telefone de trabalho, é um telefone que ele salva vidas, é um telefone que é uma coisa muito séria. Então, se você tem o espírito de porco, tem o péssimo hábito de passar trotes, você, por favor, você não faça isso. Porque no momento que você está fazendo uma brincadeira idiota, que nem uma brincadeira dessa, você pode estar deixando de uma outra pessoa que está com um problema sério, ela seja atendida. Então, brincadeira tem hora, tem lugar e tem momento para isso. Tem. E assim, enquanto você está passando um trote para a Defesa Civil, está mobilizando uma equipe, eu estou ocupando uma linha telefônica, exatamente, que alguém vai estar precisando falar naquele momento. E você já esteve lá. Toca o dia inteiro o telefone de lá. Toca uma loucura. Inteiro. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença aqui no TV Participação. Espero que vocês da Defesa Civil possam vir outras vezes aqui divulgando o trabalho de vocês. A gente que agradece aí, até a próxima. Uma boa tarde para todo mundo. E você não saia daí que no próximo bloco a gente fala sobre cultura. É rapidinho. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Etilane passou por isso. Esse é um caso bastante grave. Parece foi atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. A nossa vida pode mudar muito rápido. E olha, eu de fora, sou da família dele, imagina quem é da família, sabe? Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. De volta com TV Participação, agora do meu lado está o Nelson Freitas, que é organizador do projeto Ciranda das Artes. Muito obrigada pela sua presença no programa. Obrigado, Flávia. Obrigado, telespectadores. Cumprimento aí os telespectadores da TV Cidade. É uma satisfação enorme estar aqui. Antes de começar a bater o papo com você, vou te chamar para ver um VT sobre a abertura do projeto. Vamos ver? Claro, vamos. Roda aí, Getúlio. Começou no dia 26 de maio, no Teatro Dom Pedro, o projeto Cultura das Artes, Festival de Artes e Leitura de Petrópolis 2014. O primeiro dia levou mais de 400 pessoas ao teatro para uma viagem através do tema Memória e Identidade. Neste encontro com a arte e o pensamento do romancista e contista baiano Antônio Torres, a fila em frente ao teatro mostra que os petropolitanos são, sim, muito interessados em cultura. Todas as oficinas foram pré-agendadas. Essa, como teve poucas instruções, a gente recebeu algumas instruções aqui na entrada e a gente está fechando aí um quantitativo de pessoas que vão assistir a palestra do Antônio Torres. As outras oficinas, como do Tony Garrido, Moraes Moreira, Danilo Caymmi, Estela Caymmi e as outras oficinas mesmo, todas estão fechadas com o público total de cada atividade. Antônio Torres tem 17 livros publicados, alguns deles com várias edições no Brasil e traduções em muitos países.
No encontro, o escritor fez uma leitura de sua obra, rememorou vivências pessoais que o conduziram a ser cidadão, leitor e escritor renomado e fez ainda uma abordagem crítica e criativa sobre história, memória e identidade. Os eventos do projeto Cultura das Artes, Festival das Artes e Leitura de Petrópolis 2014 contaram com grandes nomes da cultura brasileira, como Moraes Moreira, Tony Garrido, Estela Caymmi, entre outros. E em todos os dias do festival, os 480 lugares do Teatro Dom Pedro estavam lotados. Para cada oficina de pensamento, nós disponibilizamos aqui no Teatro Dom Pedro 480 lugares para atender a população e profissionais da rede de ensino pública. E todas as oficinas de pensamento estão fechadas com os 480 vagas. Danilo Caymmi, Tony Garrido, Moraes Moreira, todas elas estão fechadas com o público total. Nelson, um sucesso, né? Está sendo, né? Ainda está sendo uma experiência bem interessante, né? Eu acho que não é sucesso só por público, né? Mas, sobretudo, assim, por como a sociedade de Petrópolis, né? Assim, pessoas de todas as áreas do conhecimento estão aproveitando, né, o evento, né? Há uma entrega e não só, inclusive, vale ressaltar que assim, a gente conseguiu construir ótimas parcerias. A parceria com o governo é uma vivência singular que a gente está tendo, porque é um governo que trabalha em rede, então ter a satisfação de poder trabalhar com a Secretaria de Educação e Cultura em harmonia, com entrega, é uma experiência singular, porque no Brasil os governos não têm muito essa prática de construir trabalho em rede, né? E assim, entre outras, a gente está no Grande Hotel, que é ótimo, maravilhoso. A receptividade do público e de todo, né? Olha, a gente, jovens, né, participando intensamente do evento, fazendo perguntas, né? É um evento muito plural, né, Nelson? Ele muito amplo, com oficinas variadas, e isso atrai o público, né? As pessoas têm um péssimo hábito de reclamar muito de barriga cheia, porque não tem nada para fazer, porque está tudo parado. Mas se as pessoas elas pesquisarem, se elas se informarem, elas vão ver que tem muita coisa boa e de graça. Esse projeto foi todo de graça. Todo com acesso gratuito. Muito, né? Bacana. E assim, realmente é um evento plural e assim, o eixo desse projeto é construir algum legado. O evento é um vento, né? Ele passa. Né? Muito rápido. O que transforma é o cotidiano. Hoje, por exemplo, a Lúcia Fidalgo, que deu oficina, contou histórias hoje, ela falou, Nelson, estou indo embora, não estou com saudade, não queria ir, queria fazer mais coisas. É bom, né? Ouvir isso, não é? Então, tem essa satisfação. Ferreira Goulart ontem foi de uma grandiosidade. O Teatro Afonso Arinos, a Sala de Teatro Afonso Arinos lotada, um público diverso, de professores, de intelectuais, artistas de Petrópolis. Olha só, o Getúlio colocou aí na tela, olha, a imagem dele. Que ótimo. E assim, artistas de Petrópolis, estudantes, né, de ensino médio, e vários jovens pedindo para fazer foto com ele ao final do evento. E ele ainda foi visitar uma exposição de artes dos artistas da cidade, uma coletiva de artistas após. Então é de uma grandeza, né, enorme. Então a gente até vale ressaltar que a equipe como um todo, né, os artistas que protagonizaram o evento, enfim, de uma maneira geral, todos envolvidos, em especial a população de Petrópolis, eu acho que não foi só o evento assistir o artista, ela também recebeu o artista, sabe? Isso é bom porque isso cria, né, a cultura de fazer parte de um evento desse porte. Pensando nisso, será que vai ter um repeteco ano que vem? Quem sabe a gente consegue colocar esse projeto mais uma vez na pauta do município? Olha, a gente torce que sim, né? Primeiro que, assim, a identidade cultural ela é muito dinâmica, né? Então, cada lugar que a gente vai e consegue estabelecer uma relação que ela é boa, ela se torna próxima,
e tem uma harmonia de interesses em comum, a gente constrói identidade. A gente já tem uma identidade construída com Petrópolis, porque já tivemos a oportunidade de realizar um outro evento aqui. E esse evento, então, fomentou e fortaleceu mais ainda esse desejo de estar na cidade. A gente já passou carnaval em Petrópolis, a gente vem aqui em eventos em Petrópolis, minhas filhas, minha mulher, então eu torço, né? É claro que um evento dessa natureza, desse porte, demanda recursos e a gente espera que haja interesse do patrocinador e do governo. Eu vou te chamar também para assistir a um outro VT, foi produzido lá numa oficina com materiais reciclados. Do DNI. Vamos ver? Vamos. A arte de criar brinquedos com sucata. Justamente isso que o público pôde presenciar na oficina de arte comandada pelo artista plástico Deneir. O artista tem o seu trabalho reconhecido no Brasil e no exterior, mas Deneir não se deixa levar pela vaidade e fala com alegria e muita satisfação do que ele mesmo denomina como arte B, que é transformar sucatas em algo divertido, prazeroso e útil. Esse meu trabalho vem do dia a dia, né? Do dia a dia de uma escola pública, eu trabalho também, eu sou artista plástico, né? Exponho em vários lugares, museus e tudo, mas tem o lado B meu, que é o lado de fazer brinquedos, né? Isso tudo começou no Rio 92, há 20 anos, quando nas escolas não se faziam brinquedos de sucata, eu comecei a fazer e desenvolvi isso em vários lugares, já fui para fora do Brasil e sempre trabalhando com professores e crianças, né? Em lugares carentes também, trabalho numa escola pública, e porque os brinquedos hoje em dia não têm muita ludicidade, né? Então quando você pega uma embalagem e transforma no brinquedo, a criança vê novas possibilidades também de economia, né? Porque aquela tampinha que estava na cozinha vira um peão, ou vira uma flauta. Então isso a criança se apega àquele brinquedo. Os brinquedos hoje em dia eles são às vezes caros e não são muito funcionais. Por isso que eu faço brinquedo de sucata. Entre tantos descartáveis, Deneir não desperdiça nada e transforma coisas que iriam para o lixo em brinquedos de todos os tipos. O artista entrou no clima da Copa e criou uma vuvuzela com materiais que com certeza iriam para o lixo nas mãos de qualquer pessoa. Mas com Deneir, isto não acontece. Se depender da força desta vuvuzela, o Brasil já é campeão. Para quem acha que criatividade tem limites, não conhece o artista que tem brinquedos espalhados em exposição por várias partes do país e até na França. Mas o que será essa engenhoca? Eu chamo de máquina de fazer arte. Aqui todo mundo é artista, né? Essa aqui é uma versão para criança, tem outras versões maiores, assim, de 2 metros de altura, que está em museus, em exposição. E essa eu trouxe aqui para a gente brincar de fazer arte, né? Aqui todo mundo é artista. Vamos lá? Sim, aqui é o seguinte, eu utilizei aqui o quê? Eu usei um circulador de ar, que pode ser um ventilador, que você tira a pá da hélice do ventilador e bota um prato, pode ser um prato de pizza de alumínio e vira esse aparelho, tá? Bem simples, né? Bom, eu vou mostrar como é que faz aqui. Para trabalhar com criança, imaginamos que seja o seguinte, que essa cor amarela seja a tinta e o azul a tinta também. Misturando as duas cores, vamos ver que cor daria. Amarelo e o azul. Quer dizer, dá o verde, né? E a criança vê que, se misturando as cores, daria o verde, não é? Agora o azul com vermelho, por exemplo. Dá um roxozinho, né? Por exemplo, o vermelho com verde. Como surgiu a ideia de fazer essa máquina de fazer arte? Olha, você veio com experiência de vida, né? E também trabalhando com crianças em escola pública, a necessidade de se obter material, né? E essa questão também da reciclagem, né? De ensinar para a criança o quanto é importante reciclar, né? Economizar, preservar a natureza, preservar o mundo. Então, quando você passa isso para a criança, isso vai para a vida toda. O que me moveu isso foi
essa questão da reciclagem, é isso. Tentar mudar um pouco. Muito bonito, né? E assim, o pessoal lá todo envolvido e aqueles sons dos instrumentos sonoros, uma experiência muito rica. Eu acho que é uma oportunidade sempre singular, né? A gente poder viver primeiro intensamente assim o que é esse contato com professores, assim, de uma maneira geral, o que as pessoas que trabalharam com a oficina, a Lúcia Fidalgo, o próprio Goulart, o DNI, todos eles falaram que os professores muito interessados, uma entrega, uma capacidade enorme de interação com as oficinas. E isso torna o evento singular, né, e muito rico, né, porque quanto maior a capacidade de interação de construção, porque ali naquele espaço de tempo que a gente ocupa, numa atividade de pensamento, numa oficina de criação artística, numa atividade em que se conta uma história, público e autor e protagonistas acabam se tornando coautores de um processo de criação presente ali. Então, essa criação, ela se torna singular e única, né? Vamos aproveitar e passar para o pessoal aí de casa. Eu tenho aqui, olha, algumas atividades do Projeto Cultura das Artes que vão ser realizadas. Sábado, dia 31, lá no Palácio de Cristal, a partir das 10 horas da manhã, vão ter as bisbilhotecárias. É um grupo bacaníssimo, você precisa conhecer o trabalho delas, caso você ainda não tenha tido a oportunidade de vê-las. Às 11 da manhã, Contos de Outros Dias, com o grupo Língua de Trapo. 2 da tarde, vem a Tita contando histórias. E às 4 da tarde, Bia Bedran e banda, ao vivo, tudo com entrada franca. Bia Bedran é da minha época de infância. Eu vou ser obrigada a levar minha filha lá para ela conhecer também. É encantador. E é uma viagem no tempo para mim também. É um espetáculo encantador. Eu já chorei muito com esse espetáculo da Bia, porque ela conta umas histórias que são muito comoventes e são muito bonitas, né? Toca a alma da gente. E é um espetáculo que ela consegue ali reunir várias linguagens artísticas, né? Ela tem uma presença de cena no palco que as artes cênicas, ela tem uma performance de teatro, porque já foi atriz, ela consegue interagir muito com a literatura oral, né, porque são vários contos que ela canta, né? Tem uma voz linda. E é uma excelente compositora, né? São as músicas bonitas. Ela é uma grande artista brasileira, né? E acaba sendo também educadora também, né? Tem essa vertente e desperta na gente um outro tipo de consciência. Hoje em dia, né, marca inclusive do governo, né, sustentabilidade, mas Bia Bedran fala nisso já, desde que... E acho que, assim, uma outra característica que me ocorreu aqui agora, bastante interessante, que às vezes eu falo, é que o conceito de celebridade no Brasil parece que é mal... distribuído. Na verdade... aplicado. Eu acho que até existem 2 tipos de celebridade, pode ser, né? Porque tem aquelas pessoas que se tornam célebres, não. Elas têm visibilidade pública, às vezes tem 15 minutos ou 15 segundos, né? Aquilo viraliza. E aí, né? Que é uma coisa que está no Big Brother, enfim, essas coisas. Mas você tem a celebridade do célebre, né? Daquela notável. Que a gente né? Então eu acho que o Cultura das Artes, o Festival de Artes e Leitura de Petrópolis, trabalhou isso, promoveu um contato próximo da população, para que a população pudesse usufruir o benefício de estar ali, né? Junto com grandes pensadores e criadores do cenário cultural nacional e ainda, né, poder vivenciar estética e artisticamente o trabalho autoral desenvolvido por artistas da cidade, o que é também uma viagem à memória contemporânea de Petrópolis, né? Fomenta e fortalece e ainda promove esse intercâmbio, né, entre a produção, a cadeia produtiva
de cultura local com a cadeia produtiva de cultura de âmbito nacional, até de internacional, porque Ferreira Goulart é considerado pela crítica mundial o maior poeta brasileiro hoje vivo, né? É um dos críticos de arte mais respeitado no mundo inteiro. Antônio Torres chegou a ser apontado no início da década de 80, final de 70, como o romancista que substituiria Jorge Amado. Então, são grandes nomes. Moraes Moreira, Novos Baianos, está entre os 100, o álbum Acabou de Chorar, e está entre os 100 melhores discos do mundo, eleitos pela revista Rolling Stones. E ainda temos Danilo Caymmi com Estelinha Caymmi falando sobre o centenário de Caymmi, a vida e obra de Caymmi, que é grande intérprete do Brasil. Então acho que foram, além de outros, enfim, grandes artistas que estiveram aqui, como Lúcia Fidalgo, Benita Prieto. Acho que... Você, como organizador do evento, você ficou satisfeito com o resultado desse projeto? Eu fiquei muito satisfeito, Flávia, porque o bom é quando a gente se surpreende, né? Eu acho que não que eu vou ficar surpreso, porque um evento dessa natureza vai dar certo em Petrópolis. Com a qualidade oferecida, né? Você sabe que a cidade tem uma elite pensante, e isso é fundamental para a cidade. É bom a gente falar que elite não é aquela que exclui. Elite excludente é uma outra coisa, mas toda cidade tem uma elite, toda universidade tem uma elite, toda empresa tem uma elite, porque elites são os melhores, toda escola tem uma elite. Então a gente sabe que existe uma elite pensante que vai a eventos, vai ter interesse em produções dessa natureza, mas o que a gente quer é desconstruir a ideia de que esse é um evento para a elite pensante só. Né? Desconstruir a ideia de que a arte não é necessidade básica para o trabalhador brasileiro. No século XXI, cada vez mais a arte é fundamental, porque é a arte que, primeiro, fomenta e fortalece o nosso pensamento crítico e criativo. Né? Então, para a gente se desenvolver, para a gente ampliar as nossas perspectivas de vida, nós precisamos ter cada vez mais aguçada a capacidade crítica e criativa, porque a época de crescer repetindo tarefas ficou no século XIX, na época da indústria. Então hoje, nenhuma empresa, hoje quem repete tarefa é máquina. Né? O ser humano hoje, ele tem que ter uma capacidade enorme de interação, de articulação com os meios e de ser criativo. Então, consumindo arte. Agora, no Brasil, infelizmente, se passa a ideia de que a arte não é uma necessidade da população trabalhadora, mas é. Com certeza é. Muito obrigada pelo papo, muito obrigada por ter trazido esse projeto super bacana para a cidade. Eu tenho certeza que o povo de Petrópolis está muito feliz. Você viu lotação esgotada em todos os dias. E quem sabe a gente vem em outro momento falar um pouco mais sobre cultura para o pessoal de casa, tá bom? Muito obrigado, Flávia. Obrigado à TV Cidade por essa oportunidade e parabenizar a atuação de vocês. Eu fiquei aqui surpreso, né, de ter uma matéria com essa qualidade, né, uma matéria que passa para a população aí o que foi o projeto. Muito agradecido mesmo, espero poder retribuir à altura. Obrigada. E você não saia daí, que no próximo bloco o papo é sobre tabagismo. Vamos parar de fumar? Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. AIDS, você ainda dá chance pra ela? Não esqueça que usar a camisinha é a melhor forma de prevenção. Use e abuse dela. Só assim você vai poder curtir numa boa. Se for festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha.
Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. De volta com o TV Participação e agora aqui no estúdio eu estou recebendo a Lilian Otero, que acabou de fazer uma viagem até o Canadá. Não é a Luísa, lembra daquela brincadeira da Luísa do Canadá? Não tem nada a ver com isso. A Lilian foi divulgar um programa bacaníssimo da Prefeitura de Petrópolis a respeito do tabagismo. É isso, Lilian? É, exatamente. A gente foi apresentar os dados do tratamento de tabagismo, mas não com relação à saúde, com relação à sociedade como um todo, ao meio ambiente, aos custos, e foi bastante legal. Então explica pra gente como é que foi a apresentação lá no Canadá, por que vocês foram até lá? A gente foi apresentar no Congresso das Américas e do Caribe a experiência nossa, né? Nós levantamos os dados do tratamento de tabagismo de 2002 a 2010, onde nós tratamos quase 4.000 pacientes e desses quase 2.000 pararam. E aí nós começamos a levantar disso, assim, nesses 10 anos, quantos maços de cigarro deixaram de ser consumidos. Né? Nossa, que levantamento! Quantas bitucas de cigarro deixaram de ser jogadas no meio ambiente? Isso é um lixo tóxico, né? Com certeza. Quantas árvores deixaram de ser derrubadas em função desse papel, exatamente, por não ter que embalagem. preparar todos esses cigarros, né? E aí a gente ficou bastante impressionada, né? Porque um universo que não é tão grande, 4.000 pessoas em tratamento, né? Aproximadamente 2.000 pessoas que param, não é um universo grande em 10 anos. E o impacto foi alto. Pois se todos esses não voltarem a fumar, né? 500.000 árvores deixaram de ser derrubadas. Se metade, 500.000 árvores? Se metade deles pararem, né? Tipo assim, se a metade voltou a fumar, 50% desses não fumaram, 250.000 árvores ainda assim não foram derrubadas, né? 152.000 bitucas deixaram de ser jogadas no meio ambiente, 152 milhões de cigarros deixaram de ser fumados. Né? Então, assim, o impacto disso é muito grande para o meio ambiente e para o bolso também, né? Assim, um estudo rápido, se uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, a R$5 no ano, ela gasta quase R$2.000. Então, assim, isso? Eu duvido que as pessoas param para fazer esse tipo de compra. Não para, né? Porque elas compram um maço hoje, outro amanhã, né? Então, assim, por isso até que esse ano, amanhã é o Dia Mundial Sem Tabaco, esse ano a Organização Mundial de Saúde está exatamente falando com relação a isso. A importância de aumentar os impostos para que esse cigarro fique bastante mais caro, né? Para realmente dificultar o acesso. Eu acho interessante que às vezes a gente vê, por exemplo, na internet, aquela foto a foto clássica, né, de um pulmão de um fumante, sim, um pulmão de um não fumante. Negro, né? Aí eu estava mexendo no Facebook e não percebi que a minha filha estava atrás de mim. Não é o tipo de coisa que a gente mostra uma criança que acabou de fazer 6 anos, mas passou. Aí ela olhou e falou assim: mãe, o que é isso? Aí eu fui explicar. Todo psicólogo fala, quando é a hora de contar, que eu não vou falar, de repente está vendo criança, que uma figura de vermelho, né? Não, a gente não entenderam, o adulto entendeu. Não existe. Aí é quando a criança pergunta. Aí ela falou o que era. Aí eu expliquei que era o cigarro, que ele faz muito mal, que tem um monte de substância tóxica, que fica preso dentro do pulmão, nos buraquinhos chamados alvéolos. Aí eu vou aproveitando e vou introduzindo devagar as coisas. Aí ela virou pra mim, olhou no meu olhinho e falou assim: mamãe, o tio Renato não sabe disso, por isso que ele fuma.
E assim, é tão inocente, né? Assim, nós temos uma outra parte do trabalho, que é um trabalho nas escolas, através do programa Saber Saúde, que fala não só de tabagismo, de todos os outros fatores de risco de câncer. E, inclusive, os 6 da prefeitura, né, eles trabalham o tema tabagismo, e quando a gente faz concurso, eles participam com cartazes, e normalmente você vê assim, vovô morreu porque fumava, minha tia está no hospital, enfim, assim, ludicamente eles vão trabalhando e eles vão colocando para fora a vivência da realidade deles, né? Então, assim, é importante que desde pequenininhos eles entendam, para que na hora que seja oferecido para eles tenham bastante sedimentado dizer não, eu não vou experimentar. Né? Porque 90% dos fumantes começam a fumar dos 12 aos 19 anos. 12 anos? Normalmente. Assim, tem relatos até de 5, principalmente na área rural, né? Mas assim, normalmente dos 12 aos 19 é quando a maioria começa a fumar. E é quando o quê? Quando o adolescente está querendo reforçar a autoridade, né? Testar limite, experimentar coisas novas, transgredir. Então, enfim, é importante que desde cedo ele saiba que, quando for oferecido, ele tem que dizer não. Ô Lilian, você sabe como é que está aquela proposição do governo federal a respeito de cortar esses cigarros com sabores? Porque isso tinha sido falado que ia foi parar cortado, com isso. Aí, foi vetado, mas depois voltou e está um retrocesso, uma luta, pena, com certeza, né? Porque isso para os jovens é muito difícil, mascara o gosto ruim do cigarro, né? Uma outra luta que vai ter que ter agora, que estão tentando regulamentar, são os cigarros eletrônicos, né? Lá no Canadá tem lojas com prateleiras de sabores, assim, vários vidrinhos de essências de sabores. Então, assim, a pessoa só usa nicotina, mas hoje os estudos mostram que tem metais pesados quando você degrada todas aquelas substâncias, enfim, e com vários sabores. Então, assim, mascarando o gosto ruim. E me tira uma dúvida, porque tem um colega que trabalha, inclusive, que está usando cigarro eletrônico falando que não faz tão mal. É verdade? Olha só, veja bem, o cigarro eletrônico, o cigarro comum ele tem 4.720 substâncias, né? Que muitas dessas a gente não sabe nem o que acontece, né? O que faz com o organismo. O cigarro eletrônico tem, entre aspas, tem a nicotina só, mas só que hoje já se sabe que a degradação do processo dele tem metais pesados, tem muitas coisas que a gente não sabe ainda o que acontece. É uma coisa muito nova que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E não sabe nem como é que vai ser a ação disso no organismo das pessoas. Nós profissionais de saúde orientamos que se você quer parar de fumar, não use o cigarro eletrônico. Mal pela raiz. Nós temos tratamentos muito bem sucedidos, né? Seja medicamentoso, seja comportamental, cognitivo comportamental, que não, com certeza o cigarro eletrônico não é o caminho para parar de fumar. E aqui o programa do município, qualquer pessoa pode participar? Sim, como o programa é aberto para toda a população. O programa funciona ali no centro de saúde, né, na rua Santos Dumont, para quem quiser estar procurando. Independente disso... Tem um horário para ir? Normalmente tem vários horários de tratamento. Mas aí eu aconselho... Para tirar uma dúvida. Pois eu aconselho a ligar para lá, pro telefone 2237-3616. Então vamos lá, olha, 2237... 3616. Tem como colocar na tela, Getúlio, por favor? 2237-3616. Pede para falar com o Mauro, que é o administrativo do programa do tabagismo. Então você tá na hora de você parar de fumar. Liga 2237-3616. Vai participar do programa do município, realizado pela prefeitura, para você parar com isso na sua vida. É gratuito? É gratuito, tem vários profissionais, tem medicação gratuita quanto necessário, e a população que se trata no programa de saúde da família, né, que é coberta pelo programa de saúde da família, a maioria dos postos também oferece tratamento. Então, se não sabe, procura o seu agente de saúde ou o seu médico, pergunta se tem o tratamento e com certeza ele vai encontrar apoio. E eu acho que é interessante a gente ressaltar para o pessoal de casa o seguinte, que além de você estar trazendo um monte de benefícios para a sua vida, né, por parar de fumar, você ainda vai, se você usa um maço de cigarro por dia, custando R$5, nas contas da Lilian você vai economizar R$2.000 aproximadamente R$1.800 alguma coisa. Ano. R$2.000. Sem botar na poupança, né? Sem botar na poupança. Ou seja, dinheiro. Além do fator saúde, ainda tem o fator econômico que pesa no bolso, assim. Uma coisa que você está jogando no livro, você está queimando o seu dinheiro. Com certeza.
Né? E assim, como é que funciona o programa? A pessoa pega, se inscreve, participa, vai lá. Normalmente... Ela toma, o que são aqueles adesivos? Não, ela passa por uma avaliação da saúde dela, que pode ser por um médico, um enfermeiro, enfim, um profissional de saúde, e a partir daí são marcados 4 encontros, um por semana, onde ela vai aprender a enfrentar, a ficar sem o cigarro, né? Então, assim, ela vai ter técnicas de relaxamento, ela vai entender o que leva ela a engordar quando ela para o cigarro, ela vai entender o que ela tem que fazer para estar enfrentando todas as dificuldades. Tem gente que o intestino prende, tem gente que fica deprimida, enfim. Então, ela vai entender esse processo e vai aprender, e vai ficar forte para poder lidar com ele. Se por acaso a dependência for química, aí tem a medicação, nós temos os adesivos, temos chiclete com reposição de nicotina, temos antidepressivos, aí vai depender caso a caso, vai ser resolvido entre o paciente e a equipe. Mas a gente tem realmente muito sucesso. Então tá na hora de você se livrar desse vício, de ficar mais cheiroso, mais cheirosa, de ficar com um hálito mais gostoso, com os dentes melhores, sem ficar tão amarelados. Os benefícios são inúmeros. E eu não sei quando foi que eu li, eu não sei também aonde que eu leio tudo, para tudo quanto é lugar, como é que era o negócio. Com 5 minutos sem o cigarro no organismo, já começa a fazer a desintoxicação. Ou seja, depois de 6 meses, a pessoa está 0 bala, com o coração funcionando, que é uma beleza. Minha sogra parou de fumar, um beijo para minha sogra. Quase foi dessa para melhor, gente. Foi um horror, ficou 1 mês internada. Foi um horror, a gente passou um aperto que vocês não têm ideia. Mas hoje em dia, ela parou de fumar, está muito melhor, muito mais saudável. Com certeza. Porque ou você vai pelo amor ou vai pela dor. Eu recomendo que você vá pelo amor, né? Ligue aí 2237-3616. Tire todas as suas dúvidas em relação a esse programa antitabagismo da Prefeitura. Lilian, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pela oportunidade. Te espero aqui, de repente, mais pra frente, pra gente reforçar a ideia. Tá joia? Tá certo. Obrigada. E você não saia daí, que no próximo bloco tem um pouquinho mais. Até já. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. E começou nesta sexta-feira a 24ª edição dos Jogos das Escolas Municipais, os GEMS. O evento, promovido pela Prefeitura por meio das Secretarias de Educação e de Esportes e Lazer, vai contar com a participação de 4.380 alunos de 35 escolas, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Os alunos vão competir em 12 modalidades esportivas e estudantes portadores de necessidades educacionais especiais também vão participar dos jogos, que vão ser realizados em ginásios e escolas municipais. E nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis assinou um convênio que vai trazer muito dinheiro, 43 milhões de reais, para a mobilidade urbana do município. Confira. O convênio com a Caixa Econômica Federal foi firmado na manhã da última quarta-feira na sede da Prefeitura de Petrópolis, entre o governo municipal e a Caixa Econômica Federal. O prefeito Rubens Bontempo falou sobre a importância deste convênio para a mobilidade urbana de Petrópolis. Quando a gente contratou um grande trabalho pela FOB, para a gente poder dar um diagnóstico melhor sobre a volumetria da cidade, que a gente já percebia já em 2007 esse problema, e percebia que era importante a gente ter um banco de dados para construir em cima desse banco de dados uma base e um projeto que pudesse realmente ser exitoso. E esse projeto começou a ser construído lá em 2007, com a presença de pessoas que estão aqui hoje, como o Gilmar, como o próprio Comutran, e que trouxe realmente elementos à tona que deram base técnica para a gente poder desenvolver esses trabalhos, que foram desenvolvidos e que hoje
né, nós estamos aqui celebrando, né, uma etapa, como muito bem você colocou, que é importante para que a gente possa estar executando, colocando em prática e fazendo com que isso realmente saia do papel. São 37 milhões de reais para a realização de intervenções estruturais que vão melhorar a fluidez do trânsito nos principais acessos ao centro da cidade. Serão 7 grandes intervenções em Petrópolis: construção da rotatória nas duas pontes, duplicação da Avenida General Rondon no Quitandinha, reforma do terminal do centro, criação de ciclovias no Bingen, Quitandinha e Barão do Rio Branco, criação do binário das ruas Coronel Veiga e Olavo Bilac e melhorias no acesso do Bingen ao centro, com a construção de pontes e implantação de faixas exclusivas de ônibus. Das intervenções previstas, as mais emblemáticas estão no Quitandinha, que é a rotatória das duas pontes, que envolve um trecho de duplicação, e a General Rondon também, que envolve uma duplicação entre a Ponte Fones e a entrada do Independência, né, do bairro Independência. Quer dizer, são as duas intervenções mais importantes que envolvem mais recursos e que têm mais impacto, entendeu? Então, quer dizer, que vão demorar mais tempo, que vão impactar mais na vida das pessoas. No aspecto negativo, durante a execução, mas depois positivamente na melhoria da mobilidade urbana. No ano passado, a Prefeitura abriu licitação para a elaboração dos projetos básicos destas intervenções. O município tem até o fim deste ano para apresentar à Caixa Econômica Federal os projetos básicos das empresas vencedoras. Caso a Prefeitura não comprove o prazo no tempo previsto no contrato, esse contrato ele perde a validade e é preciso ser emplacado uma nova emenda no Ministério das Cidades. Então esse é o primeiro passo, a Prefeitura já está aprovada do ponto de vista financeiro, jurídico, de engenharia, então agora nós vamos partir para o detalhamento dos projetos. E aí precisa do apoio, do debate, como o prefeito mencionou, para construir as soluções do ponto de vista ambiental, patrimônio e todas as questões que compõem a aprovação global de um projeto. Com a assinatura deste contrato, os recursos serão liberados para o município à medida que os projetos forem aprovados pela Caixa. Com a contrapartida do município de R$ 5.600.000, serão quase 43 milhões de reais de investimentos na mobilidade urbana de Petrópolis. A Prefeitura terá 4 anos de carência e vai pagar o empréstimo durante 20 anos a juros baixos, numa taxa de 6% ao ano. E 12 jogadores do Clube de Xadrez de Petrópolis, apoiados pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes, já confirmaram presença no Campeonato Estadual de Xadrez Classe A, que vai ser realizado neste fim de semana lá no Tijuca Tênis Clube, na cidade do Rio de Janeiro. Este campeonato vai contar com a participação de enxadristas de várias partes do estado e o TV Participação deseja boa sorte para os nossos enxadristas. Estamos, de dedos cruzados para vocês. E o TV Participação termina aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu aguardo vocês aqui na TVC 16, semana que vem, às 5 da tarde. Até lá!